Francisco Machado observou a plataforma repleta de gente enquanto seu motorista depositava a mala de couro italiano junto a ele. Nunca antes havia pego um trem. Em seus 42 anos de vida, sempre teve motoristas, jatos particulares e helicópteros à sua disposição. Mas naquela manhã, ao despertar em sua cobertura com vista panorâmica de São Paulo, havia sentido um vazio inexplicável. "Tem certeza de que não quer que eu o acompanhe, senhor?" perguntou Eduardo, seu motorista há 15 anos, com evidente preocupação. Francisco ajustou o relógio de platina em seu pulso e negou com a cabeça. "Não, preciso fazer isso sozinho." As palavras ressoaram com um peso diferente ao pronunciá-las. Sozinho. Assim havia estado toda a sua vida, rodeado de pessoas, mas profundamente só. Seu último divórcio, o terceiro, havia finalizado há apenas 2 meses, deixando-o com vários milhões a menos e a mesma sensação de vazio que o acompanhava desde que podia se lembrar. O painel eletrônico indicou que faltavam 5 minutos para a saída do trem. Francisco nunca havia precisado prestar atenção em horários. O mundo esperava por ele, não o contrário. Mas hoje havia decidido ser um homem comum, alguém anônimo entre a multidão. Tinha se vestido com o mais simples que possuía. Um jeans de grife que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas naquela plataforma. Uma camisa branca de algodão egípcio e sapatos italianos, que apesar de sua simplicidade, denunciavam sua posição. "A que horas o senhor volta?" insistiu Eduardo, acostumado a ter instruções precisas. "Não sei", respondeu Francisco, e pela primeira vez em anos foi completamente honesto. "Vou te ligar." Com um gesto da mão despediu Eduardo, que hesitou um momento antes de se retirar. Francisco se encontrou então verdadeiramente sozinho em meio ao burburinho da Estação da Luz. Observou as pessoas ao seu redor, famílias com crianças, casais de mãos dadas, idosos lendo jornais, jovens com fones de ouvido. Todos pareciam ter um propósito, uma conexão. Todos, exceto ele. Um anúncio ininteligível ressoou pelos alto-falantes. As pessoas começaram a se mover para diferentes plataformas. Francisco consultou sua passagem. Plataforma 7, trem para Campos do Jordão. Havia escolhido esse destino ao acaso, simplesmente porque tinha ouvido sua assistente mencioná-lo como um bom lugar para se desconectar do mundo. Seguiu um grupo de pessoas que pareciam dirigir-se à direção correta. O barulho, os empurrões, a falta de espaço pessoal, tudo era novo para ele. Subiu no vagão procurando seu assento designado. Primeira classe, claro. Algumas coisas não mudavam tão facilmente. Sentou-se junto à janela e observou como a estação começava a deslizar lentamente. O trem iniciou sua marcha, e com ela uma estranha sensação de liberdade invadiu Francisco. Não tinha reuniões pendentes, ligações urgentes ou decisões milionárias para tomar. Apenas ele e um destino temporário. Seu telefone vibrou. A tela mostrou o nome de Alessandra, sua assistente executiva. "Senhor Machado, o Conselho solicita sua presença na videoconferência das 14 horas. Confirmo sua presença." Francisco desligou o telefone sem responder e o guardou no bolso de seu paletó. Hoje não seria o CEO da Machado Tech. Hoje seria simplesmente Francisco, um passageiro a mais. A paisagem urbana foi dando lugar gradualmente a cenas mais rurais. Francisco apoiou a cabeça contra o vidro frio da janela, permitindo-se fechar os olhos. Não lembrava a última vez que havia se permitido um momento assim, de absoluta quietude. Despertou sobressaltado quando o trem parou com uma sacudida. Piscou, desorientado, e olhou pela janela. A estação não se parecia em nada com o que havia visto nas fotos de Campos do Jordão que tinha revisado superficialmente antes de sair. Um povoado pequeno, com uma estação modesta decorada com flores em vasos pendurados. Uma placa desgastada indicava: "Bem-vindos a Santo Antônio do Pinhal."
Francisco franziu a testa. Isso não era Campos do Jordão. Levantou-se de seu assento e se aproximou do corredor, onde um funcionário do trem organizava alguns documentos. Com licença, este trem não vai para Campos do Jordão? Perguntou, tentando controlar a irritação em sua voz. O homem o olhou com expressão confusa. Não, senhor. Este é o trem para Santo Antônio do Pinhal e cidades do interior. O de Campos do Jordão sai da plataforma 9, não da 7. Francisco sentiu uma mistura de frustração e incredulidade. Nunca em sua vida havia cometido um erro tão básico como confundir um número. Suas decisões sempre eram precisas, meticulosas, perfeitamente calculadas. Quando sai o próximo trem de volta para a cidade? Perguntou, tirando seu telefone para contatar Eduardo. O último trem de hoje já saiu, respondeu o funcionário com um sorriso compreensivo. O próximo sai amanhã às 10 da manhã. Vem a passeio ou a negócios? Perguntou a mulher enquanto escrevia. Por engano, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com sua honestidade. Peguei o trem errado. A mulher riu com calidez. Às vezes, os melhores descobrimentos ocorrem por acidente, não acha? Meu nome é Dolores. Sou a dona. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir. Francisco assentiu, estranhamente comovido pela simplicidade e a sinceridade da mulher. Em seu mundo, as interações sempre estavam carregadas de segundas intenções, de interesses ocultos. Temos a suíte principal disponível, continuou Dolores. Não é o que o senhor deve estar acostumado, mas tem uma varanda com vista para o jardim e é a mais espaçosa. Está bem, respondeu Francisco, tirando sua carteira. Enquanto completava o registro, a porta de entrada se abriu. Francisco não precisou se virar para saber quem era. Algo na energia do ambiente mudou sutilmente. Marta, querida, chegou cedo hoje, exclamou Dolores. Francisco se virou lentamente. Era ela, a mulher do vestido verde. Vista de perto, era ainda mais impactante. Seus olhos, que agora podia ver, eram de um castanho profundo, com reflexos dourados, o estudaram com curiosidade. O último grupo de turistas cancelou sua visita, respondeu ela, sua voz melodiosa e segura. Então pensei em adiantar o inventário da biblioteca. Dolores sorriu amplamente. Perfeito. Ah, Marta, te apresento nosso novo hóspede, o senhor Francisco, interveio ele, estendendo sua mão, deliberadamente omitindo seu sobrenome. O Francisco Machado. Marta Oliveira, respondeu ela, apertando sua mão. O contato foi breve, mas intenso. Francisco sentiu uma espécie de corrente percorrer seu braço, algo absolutamente irracional que atribuiu ao cansaço e à situação incomum na qual se encontrava. Marta é nossa bibliotecária local e também guia turística, explicou Dolores. Se quiser conhecer Santo Antônio do Pinhal, não há ninguém melhor para mostrá-lo. Não sou turista, esclareceu Francisco rapidamente. Só estou aqui por uma noite. Marta o observou com uma expressão que parecia ver através de suas palavras. Às vezes, uma noite é suficiente para mudar toda uma vida, disse ela com um sorriso enigmático, antes de dirigir-se a uma porta lateral. Com licença, tenho trabalho a fazer. Francisco a observou afastar-se, desconcertado por seu comentário. Em seu mundo, as pessoas não falavam assim. Não faziam declarações poéticas a estranhos. Não olhavam diretamente nos olhos com essa intensidade. É especial, não é? Comentou Dolores como se tivesse lido seus pensamentos. Todos no povoado a adoramos. Ela tem algo diferente. Parece interessante, respondeu Francisco, tentando soar indiferente. Dolores lhe entregou uma chave antiga com um chaveiro de madeira entalhada. Quarto 5, segundo andar. O jantar é servido às 7 no refeitório. Se preferir, há vários restaurantes na Praça Central. Francisco assentiu e subiu ao seu quarto. Era simples, mas acolhedor,
com móveis de madeira, uma cama ampla com dossel e, tal como havia mencionado Dolores, uma pequena varanda que dava para um jardim interior cheio de flores. O quarto mais barato desta pousada provavelmente custava o mesmo que as gorjetas que deixava em restaurantes exclusivos. Sentou-se na cama, tirou seu telefone e o ligou. 27 chamadas perdidas, 42 mensagens, seu mundo tentando alcançá-lo. Por um momento contemplou ligar para Eduardo para que enviasse alguém para buscá-lo, mas de novo algo o deteve. Voltou a desligar o telefone. Aproximou-se da janela e observou o povoado. Dali podia ver a praça central, com seu coreto tradicional, e as árvores que proporcionavam sombra aos bancos onde pessoas de todas as idades conversavam. Na esquina havia um pequeno café com mesas na calçada, e ali, sentada com seu livro e uma xícara, estava Marta. Como se tivesse sentido seu olhar, ela levantou a vista em direção à sua janela. Apesar da distância, Francisco teve a certeza de que seus olhares se encontraram novamente. Ela sorriu e levantou sua xícara em um brinde silencioso antes de voltar à sua leitura. Francisco afastou-se da janela, perturbado pela conexão inexplicável que parecia existir entre eles. Decidiu tomar um banho para esclarecer seus pensamentos. O banheiro era modesto, mas limpo, com azulejos pintados à mão e produtos de banho artesanais. A água quente o ajudou a relaxar, a deixar que a tensão acumulada de anos dirigindo um império empresarial se diluísse pelo ralo. Ao sair, envolto em um roupão que a pousada proporcionava, escutou música que vinha do jardim. Debruçou-se na varanda e viu que haviam colocado algumas mesas sob as luzes coloridas que pendiam entre as árvores. Alguns hóspedes já estavam sentados, desfrutando de bebidas. Um homem mais velho tocava violão enquanto uma jovem cantava uma canção de Elis Regina. A cena tinha uma qualidade quase onírica para Francisco. Em sua vida, o entretenimento significava orquestras filarmônicas, DJs internacionais em clubes exclusivos ou espetáculos da Broadway. Esta simplicidade, esta autenticidade lhe resultava tão estranha quanto atraente. Vestiu-se com roupas frescas e decidiu descer. O refeitório estava conectado com o jardim, permitindo aos hóspedes escolher onde jantar. Francisco optou por uma mesa no jardim, próxima, mas não demais, dos músicos. Dolores aproximou-se pessoalmente para anotar seu pedido. "Temos feijoada hoje, uma receita familiar da minha avó", ofereceu com orgulho. "E de entrada, um caldo de mandioquinha." Francisco assentiu. Não estava acostumado a não ter opções, a não poder escolher entre um extenso cardápio de pratos internacionais. Mas havia algo libertador em simplesmente aceitar o que vinha. Enquanto esperava, observou ao seu redor. As outras mesas estavam ocupadas pelo que pareciam ser turistas, um casal de idosos alemães, a julgar pelo sotaque, uma família que falava em inglês, e duas mulheres jovens que fotografavam tudo com entusiasmo. A porta que conectava com a biblioteca se abriu e Marta apareceu com vários livros nas mãos. Ela parou para conversar com Dolores, que lhe apontou algo em direção à cozinha. Marta assentiu e, após entregar os livros a uma das mulheres jovens, dirigiu-se à mesa de Francisco. "Dolores me diz que você é nosso hóspede acidental", disse ela como saudação, sentando-se à sua frente sem esperar por um convite. Para onde estava indo realmente? Sua franqueza pegou Francisco de surpresa. Em seu mundo, as conversas começavam com formalidades vazias, com trocas previsíveis e calculadas. "Campos do Jordão", respondeu, observando-a com curiosidade. "Confundi a plataforma." Marta sorriu. "Curioso erro para alguém como você. Alguém como eu?" Francisco arqueou uma sobrancelha. "E como sou, segundo você?" "Alguém acostumado a controlar cada detalhe",
respondeu ela sem hesitar. Seus sapatos, seu relógio, sua postura, tudo fala de um homem que não deixa nada ao acaso. E, no entanto, aqui está você em Santo Antônio do Pinhal, porque confundiu um 7 com um 9. Francisco sentiu uma mistura de irritação e fascinação. Esta mulher, esta desconhecida, o havia lido com uma precisão desconcertante. Você sempre analisa assim os estranhos? Perguntou com um tom mais defensivo do que pretendia. Só os interessantes, respondeu ela, sem se abalar. Não recebemos muitos milionários perdidos em nosso povoado. Francisco se enrijeceu. Não sei por que você pensa que seu relógio custa mais que meu salário anual. Interrompeu ela com um sorriso que suavizava suas palavras. E ninguém que não seja extremamente rico usa sapatos feitos à mão desse tipo para uma viagem de trem. Mas fique tranquilo, seu segredo está seguro comigo. Francisco a olhou genuinamente surpreso. A maioria das pessoas que descobriam sua identidade imediatamente mudava seu comportamento. Tornava-se prestativa, aduladora, interesseira. Marta parecia totalmente indiferente à sua fortuna. Francisco Machado, disse ela, como saboreando o nome. Não leio revistas de negócios, mas até eu já vi seu nome nas manchetes. O rei da tecnologia brasileira, não é? Ou era o magnata solitário? Os jornalistas adoram esses títulos dramáticos. Francisco quase se engasgou com a água que estava bebendo. Você sabia quem eu era desde o início, afirmou não como pergunta. Marta deu de ombros. Reconheci você na estação, mas me pareceu que queria passar despercebido, então respeitei isso. E, no entanto, agora está aqui, me confrontando, observou ele. Confrontar é uma palavra muito forte, respondeu ela, reclinando-se em sua cadeira. Prefiro pensar que estou oferecendo uma conversa honesta, algo que provavelmente é raro na sua vida. A chegada da sopa interrompeu momentaneamente a troca. Dolores colocou os pratos e lhes dirigiu um olhar curioso antes de se retirar. Por que Campos do Jordão? Perguntou Marta, tomando uma colherada de sua sopa. Você não parece o tipo de homem que busca destinos turísticos. Francisco surpreendeu-se respondendo com a verdade. Queria desaparecer por um dia e ouvi dizer que era um bom lugar para desconectar. Santo Antônio do Pinhal é melhor para isso, respondeu ela com simplicidade. Menos turistas, mais autenticidade. Se realmente quer desaparecer, encontrou o lugar perfeito. Comeram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio incômodo, mas tranquilo, quase cúmplice. Os músicos começaram a tocar uma melodia mais suave, e a noite se instalou completamente sobre o jardim, fazendo com que as luzes entre as árvores brilhassem com mais intensidade. Por que um homem que tem tudo quer desaparecer? Perguntou finalmente Marta, sua voz mais suave, sem o tom desafiador de antes. Francisco contemplou a pergunta. Em qualquer outra circunstância, teria oferecido uma resposta superficial ou teria desviado a conversa. Mas algo neste lugar, nesta noite, nesta mulher, o convidava à sinceridade. Porque ter tudo não significa nada quando você não sabe o que realmente quer, respondeu, surpreendendo a si mesmo com a profundidade de sua resposta. Conhece aquela sensação de vazio que às vezes aparece no meio da noite? Eu a tenho permanentemente, mesmo rodeado de pessoas, mesmo em meio a conquistas e celebrações. Marta o observou com uma intensidade que deveria tê-lo incomodado, mas ao contrário, achou reconfortante. A maioria das pessoas vai pela vida buscando preencher espaços, disse ela depois de um momento. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais posses, mas às vezes o que precisamos é de vazio, espaço para respirar, para nos ouvirmos. E você, o que busca? Perguntou Francisco, genuinamente interessado. Marta sorriu, um sorriso pleno que iluminou todo o seu rosto. Momentos como este,
Conversas reais com pessoas reais, livros que me façam sentir menos sozinha no universo, entardeceres que me lembrem o quão pequena eu sou. Não preciso de muito mais. Dolores apareceu com o prato principal, interrompendo novamente sua conversa. A feijoada desprendia um aroma delicioso que fez com que Francisco lembrasse que não havia comido nada durante todo o dia. É a melhor do estado, garantiu Marta apontando para o prato. A receita da avó de Dolores tem um ingrediente secreto que ela se nega a compartilhar, até comigo. Francisco provou um bocado e teve que admitir que era excepcional. Não o tipo de gastronomia molecular a que estava acostumado em restaurantes com estrelas Michelin, mas comida honesta, preparada com conhecimento transmitido através de gerações. E como uma mulher como você acaba sendo bibliotecária em um povoado como este? Perguntou genuinamente curioso. Marta tomou um gole de sua água antes de responder. Estudei literatura na USP. Todos esperavam que eu ficasse na cidade, que buscasse um posto em alguma editora importante ou na academia. Mas durante minha tese, visitei Santo Antônio do Pinhal para pesquisar sobre um poeta local quase esquecido. Me apaixonei pelo lugar, por seu ritmo, por sua gente. Quando terminei meus estudos, surgiu a oportunidade de dirigir a biblioteca municipal. Não hesitei. Não se arrepende? A cidade oferece mais oportunidades, comentou Francisco. Mais oportunidades para quê? Replicou ela. Para ganhar mais dinheiro? Para ter um título mais impressionante? Aqui tenho o que preciso. Livros, conversas interessantes, uma comunidade que valoriza o que faço, tempo para escrever, para pensar. Francisco a observou com fascinação. Em seu mundo, a ambição era o motor principal. Ninguém entenderia a decisão de Marta de escolher menos quando podia ter mais. Além disso, continuou ela com um brilho brincalhão nos olhos, de vez em quando, o destino me envia um milionário perdido para manter as coisas interessantes. Francisco não pôde evitar rir, um som que lhe resultou estranho aos próprios ouvidos. Não lembrava a última vez que havia rido com tanta espontaneidade. O jantar continuou entre conversas sobre livros. Marta se surpreendeu ao descobrir que Francisco era um leitor ávido, sobre viagens. Ele havia estado em meio mundo a negócios, mas apenas se lembrava vagamente dos lugares. Sobre música, compartilhavam uma afeição pelo jazz clássico e sobre a vida em geral. Quando terminaram a sobremesa, um pudim de leite caseiro com calda de caramelo que Francisco teve que admitir, que superava o de muitos restaurantes caros, percebeu que havia passado mais de 2 horas conversando com esta mulher. 2 horas sem olhar seu telefone, sem pensar em contratos ou aquisições, sem atenção constante que acompanhava seus dias. Deveria me retirar, disse Marta finalmente olhando seu relógio. Amanhã temos um evento na biblioteca para as crianças do povoado e preciso preparar algumas coisas. Francisco sentiu uma pontada de decepção que o pegou de surpresa. Claro, respondeu, levantando-se para ajudá-la com sua cadeira. Foi uma noite inesperadamente agradável. Marta o olhou com aquela intensidade que parecia atravessá-lo. Sabe o que deveria fazer amanhã, antes de pegar seu trem? Perguntou. Deveria visitar o Morro do Mirante ao amanhecer. Fica a uns 15 minutos caminhando daqui. De lá você pode ver todo o vale. É transformador. Não sou muito fã de amanheceres, confessou Francisco. Exatamente por isso deveria ir, respondeu ela com um sorriso. Às vezes, precisamos fazer exatamente o que nunca faríamos. Despediram-se. Na porta da pousada, Francisco observou como Marta se afastava rua abaixo, seu vestido verde balançando suavemente a cada passo, até que desapareceu na escuridão da noite. Ao voltar ao seu quarto, surpreendeu-se pensando em suas palavras. Às vezes, precisamos fazer exatamente o que nunca faríamos.
Toda a sua vida havia sido planejamento meticuloso, controle absoluto, previsibilidade. E aqui estava, em um povoado desconhecido, após um erro absurdo, contemplando a possibilidade de levantar-se ao amanhecer para ver uma paisagem. Aproximou-se da varanda e olhou para o céu. Em São Paulo, mal conseguia distinguir algumas estrelas devido à poluição luminosa. Aqui, o céu era um espetáculo avassalador de pontos luminosos sobre um fundo de negro intenso. Às vezes precisamos de vazio, havia dito Marta. E olhando esse céu imenso, Francisco começou a entender o que isso significava. Pela primeira vez em anos, sentiu uma calma profunda, como se algo dentro dele se tivesse aberto e estivesse respirando pela primeira vez. Seu telefone continuava desligado. Seu império continuava funcionando sem ele, e pela primeira vez isso não lhe causava ansiedade. Decidiu que, de fato, amanhã veria o amanhecer do Morro do Mirante. O despertador não foi necessário. Francisco abriu os olhos quando o céu ainda estava escuro, com aquele azul profundo que antecede o amanhecer. Por um momento, sentiu-se desorientado ao não reconhecer o teto com molduras antigas sobre sua cabeça, tão diferente do minimalismo ultramoderno de sua cobertura. Depois lembrou, o trem errado, Santo Antônio do Pinhal, Marta. Seu nome ressoou em sua mente com uma familiaridade desconcertante para alguém que acabava de conhecer. Levantou-se e olhou o relógio. 5h30. Não lembrava a última vez que havia despertado a esta hora voluntariamente. Como CEO da Machado Tech, havia tido videoconferências em horários insólitos com sócios na Ásia ou Europa, mas sempre as programava suficientemente tarde para manter suas 8 horas de sono. O tempo era um recurso que Francisco administrava com a mesma precisão que seus investimentos. E, no entanto, aqui estava, levantando-se antes do amanhecer para ver uma paisagem sugerida por uma desconhecida. Vestiu-se com o mais confortável que tinha, umas calças de algodão e uma camiseta que sua assistente havia incluído por via das dúvidas em sua mala. Calçou seus sapatos italianos, incongruentes com o resto de seu traje, mas eram os únicos disponíveis. E desceu as escadas procurando não fazer barulho. A pousada dormia. Apenas uma lâmpada tênue iluminava o balcão onde na noite anterior havia sido recebido por Dolores. Agora, uma jovem que parecia ser sua filha, revisava algo em um livro de contas à luz de uma pequena luminária. "Bom dia", saudou a jovem surpresa. "Precisa de algo, Sr. Machado?" "Vou caminhar até o mirante", respondeu Francisco, assombrando-se com o quão estranha soava essa frase em sua boca. A jovem sorriu. "Excelente escolha. Se sair agora, chegará justo para o amanhecer. Siga a rua principal em direção ao norte e verá uma trilha marcada com pedras brancas. Não tem erro." Francisco assentiu e saiu para a rua. O ar fresco da madrugada o atingiu como uma revelação. Em São Paulo, mesmo a estas horas, o ar estava carregado, pesado. Aqui era leve, com um aroma de terra úmida e flores que o fez lembrar sua infância na fazenda de seus avós, antes que tudo se tornasse escritórios, conselhos diretivos e estratégias. De mercado, o povoado dormia, com apenas algumas luzes acesas nas padarias e em lares, onde começava o dia cedo. Francisco caminhou pela rua principal, observando detalhes que na noite anterior havia passado por alto. Os murais coloridos que decoravam algumas fachadas, os vasos com flores tropicais nas sacadas, os nomes dos pequenos negócios, muitos deles jogos de palavras ou referências à história local. Encontrou a trilha marcada com pedras brancas, tal como lhe haviam indicado. Começou a subir por um caminho que serpenteava entre árvores e arbustos floridos. À medida que subia, a vegetação ia mudando. Francisco, que normalmente prestava pouca atenção à natureza além dos campos de golfe perfeitamente mantidos,
Encontrou-se observando com curiosidade as diferentes plantas que flanqueavam a trilha. O céu começava a clarear quando chegou ao topo do morro. Uma plataforma de madeira servia como mirante, com um parapeito simples e alguns bancos. E ali, de pé junto à borda, estava ela. Não se surpreendeu ao vê-la. De alguma maneira, havia esperado encontrá-la ali, como se este encontro tivesse sido inevitável desde o momento em que seus olhares se cruzaram na estação. Marta levava o cabelo recolhido em uma trança solta e vestia jeans e uma blusa de algodão azul claro. Sem o vestido verde da véspera, parecia mais jovem, mais acessível, embora não menos impactante. "Você veio", disse ela a modo de saudação, sem se virar, como se tivesse sentido sua presença. "Você disse que era transformador", respondeu Francisco, aproximando-se até ficar ao seu lado. "É", afirmou Marta, apontando para o horizonte. "Espere." Permaneceram em silêncio, seus ombros quase se tocando, enquanto o céu passava do azul escuro ao índigo, depois ao violeta, ao rosa, ao laranja. As nuvens, dispersas como pinceladas, capturavam as cores cambiantes em um espetáculo que nenhum pintor poderia replicar com justiça. Lentamente, o sol começou a aparecer no horizonte, um disco de fogo líquido que surgia entre montanhas distantes. À medida que acendia, sua luz ia revelando o vale que se estendia sob eles. Campos cultivados em diferentes tons de verde e dourado, pequenos casarios dispersos, o rio que serpenteava como uma fita prateada e Santo Antônio do Pinhal, um conjunto harmonioso de edifícios baixos com telhados de telha avermelhada. "A primeira vez que vi este amanhecer, chorei", confessou Marta em voz baixa. Não de tristeza, mas dessa emoção avassaladora que te invade quando te enfrentas a algo demasiado belo para processá-lo racionalmente. Francisco não respondeu. Não podia. Algo havia se atascado em sua garganta. Não lembrava a última vez que havia realmente parado para observar um amanhecer. Em suas viagens de negócios pelo mundo, os amanheceres eram apenas o momento em que mudava a iluminação da suíte do hotel, ou a hora em que lhe serviam o café da manhã no jato particular enquanto revisava relatórios. Este era diferente. Este o estava vivendo, não apenas presenciando. "Você tinha razão", disse finalmente quando pôde controlar sua voz. "É transformador." Marta sorriu. Um sorriso que iluminou seu rosto mais que o sol nascente. "Sabe o que é mais bonito? Que acontece todos os dias. Esteja eu aqui ou não, chova ou faça sol, o mundo continua com esta exibição gratuita de beleza." Sentaram-se em um dos bancos de madeira, contemplando como a luz ia banhando gradualmente todo o vale, despertando cores, formas, vida. "Acho que considerei isso garantido toda a minha vida", admitiu Francisco, surpreendendo a si mesmo com sua honestidade. "Daí isto e muitas outras coisas. É o que acontece com todos nós", respondeu Marta, sem um pingo de julgamento em sua voz. "Nos acostumamos ao que temos, seja pouco ou muito, e deixamos de vê-lo realmente. No meu caso, foi uma cegueira seletiva bastante custosa", disse Francisco com um sorriso irônico. "3 casamentos fracassados que me custaram milhões, por exemplo." "E o que você buscava nesses casamentos?" perguntou Marta, virando-se para olhá-lo diretamente. A pergunta o pegou de surpresa. Não era o que esperava. Compaixão, curiosidade mórbida sobre suas ex-esposas famosas, talvez até mesmo um comentário sobre a frivolidade dos ricos. Mas esta pergunta ia diretamente ao núcleo de algo que ele mesmo não havia se perguntado. "Suponho que..." começou, buscando as palavras. "No início, com Adriana, foi amor, ou o que eu entendia por amor aos 25 anos. Ela era bonita, inteligente, ambiciosa como eu. Pensei que construiríamos um império juntos. E o que aconteceu? O império cresceu.
Nós nos distanciamos. Ela queria filhos. Eu estava construindo a Machado Tech do zero. Trabalhava 18 horas por dia. Um dia cheguei em casa e encontrei uma nota. Ela havia ido embora com um artista que a fazia se sentir viva. Francisco não pôde evitar o tom amargo em suas últimas palavras. E os outros casamentos? Vanessa foi uma reação. Era modelo, deslumbrante. Exatamente o tipo de mulher que faria com que todos esquecessem que Adriana me havia deixado. Durou o tempo que leva uma novidade para se converter em rotina. E Camila... Francisco fez uma pausa, lembrando de sua última esposa. Camila foi talvez minha tentativa mais sincera. Era pediatra. Tinha sua própria vida, suas próprias paixões. Pensei que desta vez seria diferente. Mas resulta que não se pode compensar anos de ausência emocional com presentes caros e férias exclusivas. Marta assentiu como se entendesse perfeitamente. Sabe o que têm em comum seus 3 casamentos, segundo o que me conta? Perguntou depois de um momento. Que todos terminaram em desastre. Respondeu Francisco com um sorriso triste. Que em nenhum você mencionou a palavra amor, além do princípio, disse Marta com suavidade. Você falou de construção, de reação, de tentativa, não de sentir. Francisco guardou silêncio. A observação era tão simples quanto devastadora. Não lembrava de ter sentido realmente amor, essa emoção incontível, irracional, que se vê nos filmes ou se lê nos livros por nenhuma de suas ex-esposas. Havia sentido atração, admiração, inclusive um carinho confortável, mas não essa necessidade visceral de estar com alguém, de conhecer cada canto de sua mente, de compartilhar cada momento significativo. Em minha defesa, disse finalmente, não estou seguro de ter sentido isso nunca. Talvez não seja feito para esse tipo de amor. Marta o olhou com uma intensidade que o fez sentir-se exposto. Todo mundo é feito para o amor, Francisco. Só que alguns constroem tantas barreiras ao seu redor que o amor não encontra por onde entrar. O sol estava já completamente sobre o horizonte, banhando o vale com uma luz dourada que fazia com que tudo parecesse novo. Um grupo de pássaros passou voando sobre eles, suas silhuetas recortadas contra o céu agora azul claro. E você? Perguntou Francisco, desviando a conversa de si mesmo. Você já amou assim? Marta guardou silêncio por um momento, seu olhar perdido no horizonte. Uma vez, respondeu finalmente. Um amor desses que te mudam para sempre. Não, funcionou, mas não me arrependo de tê-lo vivido. O que aconteceu? Ele tinha que ir estudar fora. Eu tinha minha mãe doente aqui. A distância fez o seu trabalho. Mas o importante não é como terminou, mas o que me ensinou, que sou capaz de sentir algo assim, com essa intensidade, com essa certeza. Francisco a observou, fascinado pela serenidade com que falava de uma experiência que a ele lhe parecia aterradora. Abrir-se completamente a outra pessoa, fazer com que sua felicidade dependesse de alguém mais. Desde então, tive outros relacionamentos, continuou Marta. Alguns bons, outros nem tanto. Mas nenhum teve essa qualidade de inevitabilidade, sabe? Essa sensação de que não poderia ser de outra maneira, de que o universo conspira para unir duas pessoas. Soa como um desses romances que certamente você tem em sua biblioteca, comentou Francisco, tentando aliviar a conversa que estava se tornando demasiado íntima, demasiado rápido. Marta riu, um som cristalino que pareceu fundir-se com o canto dos pássaros. Os romances, como toda arte, surgem de verdades humanas fundamentais, respondeu. Atraem-nos porque tocam, algo que reconhecemos, mesmo que não o tenhamos experimentado. Levantou-se do banco e se espreguiçou, sua silhueta recortada contra a luz do amanhecer.
Francisco se encontrou observando-a, não com o olhar avaliador com que costumava olhar as mulheres, mas com uma espécie de assombro ante sua naturalidade, a forma como parecia perfeitamente confortável em sua pele, em seu lugar no mundo. "Gostaria de tomar café da manhã?" perguntou ela. "Conheço um lugar que faz os melhores pães de queijo do estado. Não é nada luxuoso, mas adoraria." Interrompeu Francisco, surpreendendo a si mesmo com a rapidez de sua resposta. Desceram pela trilha lado a lado, ocasionalmente roçando seus braços. Francisco se encontrou contando-lhe anedotas de suas viagens, não as habituais histórias de negócios bem-sucedidos ou reuniões com personagens poderosos, mas pequenas observações. A forma como a luz caía sobre os canais em Amsterdã, o deserto, sabor incomparável de um café em uma pequena cafeteria de Quioto, a sensação de infinito ao olhar o deserto de uma duna no Marrocos. Marta o escutava com genuíno interesse, fazendo perguntas que o levavam a pensar nesses momentos a partir de novas perspectivas. Era uma conversa diferente de qualquer que Francisco tivesse tido antes, sem pretensões, sem segundas intenções, sem a constante avaliação do que obteria em troca. O povoado já estava desperto quando chegaram. Os comércios abriam suas portas. As crianças se dirigiam à escola com suas mochilas coloridas. Os idosos tomavam sol nos bancos da praça. Marta cumprimentava a todos pelo nome, trocando breves comentários, apresentando Francisco simplesmente como um amigo da cidade. O restaurante ao qual o levou era uma pequena lanchonete familiar. Umas 10 mesas com toalhas xadrez, paredes decoradas com fotografias antigas do povoado e uma televisão em um canto que mostrava as notícias locais com o volume baixo. Uma mulher mais velha os recebeu com um sorriso. "Marta, que surpresa vê-la tão cedo. O de sempre?" "Sim, por favor, dona." "Carmen, e o mesmo para meu amigo." Sentaram-se em uma mesa junto à janela. Francisco observou o lugar, tão diferente dos restaurantes com estrelas Michelin que frequentava, e, no entanto, sentiu um calor que aqueles lugares assépticos nunca lhe haviam proporcionado. "Você vem aqui com frequência?" perguntou. Embora a resposta fosse evidente. "Quase todos os dias", respondeu Marta. "Dona Carmen foi a melhor amiga de minha mãe. Quando ela adoeceu, Carmen vinha cada manhã à casa com pães de queijo recém-feitos para garantir que minha mãe comesse algo. Depois que ela morreu, converti este café da manhã em uma espécie de ritual para mantê-la próxima." "Sinto muito", disse Francisco, alcançando instintivamente a mão de Marta sobre a mesa. "Há quanto tempo?" 5 anos, respondeu, ela sem retirar sua mão. "Câncer. Foi difícil, mas estou agradecida pelo tempo que tivemos juntas." Francisco apertou suavemente sua mão. O contato era cálido, reconfortante, e enviou uma corrente elétrica por seu braço, que ignorou deliberadamente. "E seu pai?" perguntou, retirando sua mão quando Dona Carmen se aproximou com 2 xícaras de café fumegante. "Oh, nunca o conheci", respondeu Marta sem sombra de tristeza. "Deixou minha mãe quando soube que estava grávida, mas tive uma infância feliz. Minha mãe era uma mulher extraordinária, professora de literatura, incutiu em mim este amor e belos livros. E todo o povoado foi uma espécie de família ampliada." Francisco assentiu, pensando em sua própria infância privilegiada, mas emocionalmente árida. Pais presentes fisicamente, mas ausentes em todos os demais aspectos, mais preocupados com as aparências sociais e o legado familiar que com a felicidade de seu único filho. Os pães de queijo chegaram fumegantes e aromáticos, acompanhados de requeijão cremoso, cesto de frutas frescas da região e uma cesta de pães variados. Francisco provou um bocado e teve que admitir que eram, com efeito, os melhores que havia provado. "Eu te disse", sorriu Marta ao ver sua expressão de prazer.
O segredo está na receita. Dona Carmen a prepara com um queijo especial que fazem aqui mesmo. Comeram entre conversas leves sobre livros, música, filmes. Francisco descobriu que compartilhavam gostos surpreendentemente similares. Ambos preferiam o realismo mágico ao drama romântico, o jazz à música popular, os filmes de autor aos blockbusters. Como é que alguém como você terminou dirigindo um império tecnológico? Perguntou Marta, enquanto tomavam café após o café da manhã. Parece mais um filósofo ou um artista frustrado. Francisco riu, mas a pergunta tocou algo profundo nele. Meu pai era banqueiro, meu avô também. O destino estava traçado desde que nasci. Estudei finanças porque era o que se esperava, embora sempre me interessasse mais a literatura. Mas então, durante meu último ano de universidade, desenvolvi um aplicativo para otimizar investimentos. Foi um sucesso imediato. De repente, todos queriam investir na minha ideia. Em 6 meses, passei de ser o filho que seguia os passos familiares a ser o fundador de uma startup avaliada em milhões. E você se arrepende? Não sei, respondeu honestamente. Criei algo importante, algo que mudou a forma como as empresas operam, algo que dá trabalho a milhares de pessoas. Mas às vezes me pergunto o que teria acontecido se tivesse seguido esse outro caminho. Marta o olhou com intensidade. Nunca é tarde para explorar esses caminhos alternativos. Sabe, não tem que abandonar tudo o que construiu, mas pode criar espaço para essas outras partes de você. Francisco pensou nos romances inacabados guardados em uma gaveta de sua escrivaninha, nos cursos de literatura que havia começado e abandonado por falta de tempo, nas exposições de arte, às quais comparecia mais por obrigação social que por prazer genuíno. Talvez você tenha razão, concedeu. Mas como se encontra esse equilíbrio? Estabelecendo prioridades reais, não as que outros esperam de você, respondeu ela com simplicidade, perguntando-se o que é que realmente o faz se sentir vivo. Francisco encontrou-se pensando em como havia se sentido naquela manhã no Mirante, e agora, nesta simples lanchonete, conversando com esta mulher que havia conhecido por acaso. Mais vivo que em qualquer reunião de conselho ou festa exclusiva dos últimos anos. O som de seu telefone interrompeu o momento. Havia esquecido por completo que o havia ligado ao sair da pousada, caso se perdesse no caminho até o Mirante. A tela mostrava o nome de Eduardo, seu motorista. Desculpe, disse a Marta antes de atender. Eduardo. Senhor Machado, perdoe a insistência. A voz de Eduardo soava preocupada. A senhorita Alessandra me pediu que o localizasse. Há uma situação na empresa que requer sua atenção imediata. Algo sobre um vazamento de informação sensível para a concorrência. Francisco sentiu como a realidade o alcançava de golpe, como uma onda fria que apagava o calor da manhã. Entendo, respondeu consciente do olhar de Marta. Onde você está agora? Na cidade, senhor. Mas posso estar em Santo Antônio do Pinhal em aproximadamente 2 horas. Francisco olhou seu relógio. O trem de regresso saía às 10 horas, em pouco menos de 1 hora. Se esperasse Eduardo, perderia o trem, mas chegaria mais rápido à cidade. Se pegasse o trem, teria 1 hora a mais neste povoado, com Marta. Senhor, ainda está aí? A voz de Eduardo o trouxe de volta. Sim, desculpe. Pegarei o trem como estava previsto. Te verei na estação da cidade na hora de chegada. Muito bem, senhor. Desligou, sentindo uma estranha mistura de resignação e rebeldia. Há apenas 24 horas, teria ordenado a Eduardo recolhê-lo de imediato, teria cancelado qualquer plano para atender uma crise empresarial. Problemas? Perguntou Marta sem pressionar. Aparentemente, respondeu ele, mas podem esperar mais 1 hora. Marta sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos, como se já antecipasse a despedida. O que você gostaria de fazer nessa hora? Perguntou. Conhecer sua biblioteca, respondeu Francisco sem hesitar.
O lugar que fez você ficar em Santo Antônio do Pinhal. Pagaram o café da manhã. Francisco insistiu, embora Marta protestasse, e caminharam até a biblioteca municipal, situada em um edifício colonial restaurado em frente à praça principal. Apesar de ser cedo, já havia atividade. Alguns idosos liam jornais em mesas dispostas sob uma árvore no pátio. Um grupo de crianças escutava uma jovem que lia contos em um canto, e 2 adolescentes consultavam livros didáticos em silêncio. Não é a Biblioteca Nacional, disse Marta enquanto o guiava pelo espaço, mas tem seu encanto. Francisco observou o lugar com genuíno interesse. As estantes de madeira escura estavam organizadas por temas, com pequenos cartazes escritos à mão indicando as sessões. Havia cantos aconchegantes, com poltronas gastas mas limpas, onde os leitores podiam mergulhar em seus livros. As janelas altas deixavam entrar a luz natural, criando um ambiente cálido e acolhedor. É lindo, disse com sinceridade. Tem alma. Marta sorriu, visivelmente satisfeita com o comentário. É o que tentamos criar. Não apenas um depósito de livros, mas um lugar que convide a ficar, a descobrir, a sonhar. Levou-o a uma seção especial, separada por uma porta de vidro. Esta é minha joia da coroa, disse enquanto abria a porta. A coleção de livros raros e manuscritos, locais. A sala era pequena, mas impressionante. Vitrines com iluminação suave protegiam exemplares antigos, manuscritos amarelados, primeiras edições de autores brasileiros e documentos históricos relacionados com a região. Este é o poeta que me trouxe a Santo Antônio do Pinhal, disse Marta, apontando para uma vitrine que continha um livro de poemas e o que pareciam ser cartas manuscritas. Augusto Mendes, apenas conhecido fora deste estado, mas sua poesia tem uma honestidade dilacerante. Abriu cuidadosamente a vitrine e extraiu o livro de poemas com mãos que delatavam anos de prática no manejo de material delicado. Abriu-o em uma página marcada e leu em voz baixa. Não é o amor o que buscamos, mas o momento exato em que deixamos de estar sozinhos, esse instante fugaz em que outro ser reconhece em nós algo que nem sequer sabíamos que existia. Francisco sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras pareciam escritas para ele, para este momento, para o que estava sentindo desde que descera do trem em Santo Antônio do Pinhal. É perfeito, murmurou. Marta fechou o livro com cuidado e o devolveu a seu lugar. Foi o mesmo que pensei quando o li pela primeira vez. Que alguém, décadas atrás, havia capturado exatamente o que eu sentia. Essa é a magia da literatura. Nos faz sentir menos sozinhos em nossa humanidade. Continuaram percorrendo a biblioteca. Marta lhe mostrava suas sessões favoritas, os projetos que havia implementado, um clube de leitura para idosos, oficinas de escrita criativa para jovens, um programa de alfabetização digital, falando com uma paixão que Francisco achava hipnotizante. Como financiam tudo isto? Perguntou o empresário nele, emergindo momentaneamente. Com dificuldade, admitiu Marta. O orçamento municipal é limitado. Recebemos doações, organizamos eventos para levantar fundos e muitos de nós trabalhamos mais horas do que cobramos. Francisco fez uma nota mental. Talvez a Machado Tech pudesse encontrar a maneira de apoiar espaços como este, não como uma oportunidade de publicidade, mas como uma contribuição genuína a lugares que realmente importavam. O tempo passou demasiado rápido. Quando consultou seu relógio, faltavam apenas 20 minutos para a saída do trem. Preciso ir, disse, sem poder ocultar o pesar em sua voz. Marta assentiu, sua expressão indecifrável. Vou acompanhá-lo até a estação. Caminharam em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. A estação se via exatamente igual ao dia anterior, como se nada tivesse mudado.
E, no entanto, para Francisco, tudo era diferente. Detiveram-se na plataforma. O trem já estava ali, esperando os passageiros. Obrigado, disse Francisco, enfrentando Marta. Pelo amanhecer, pelo café da manhã, pela biblioteca, por... Interrompeu-se, sem saber como expressar o que realmente queria agradecer. Por me mostrar uma vida diferente. Por me fazer sentir algo que não sabia que podia sentir. Por me ver como uma pessoa, não como um cargo ou uma fortuna. Marta sorriu. Esse sorriso que iluminava todo o seu rosto. Foi um prazer, Francisco Machado. Espero que encontre o que está buscando. Algo em seu tom soava a despedida definitiva. Francisco sentiu um pânico irracional ante a ideia de não voltar a vê-la nunca mais. Marta, eu... Começou, mas as palavras se atascaram de novo. O que ia dizer? Que sentia algo inexplicável por uma mulher que acabava de conhecer. Que em menos de 24 horas ela havia despertado emoções que acreditava mortas ou inexistentes. Soava absurdo, irracional, exatamente o tipo de impulso que Francisco Machado nunca seguia. O apito do trem soou, anunciando a iminente partida. Preciso ir, repetiu, odiando-se por sua covardia. Marta assentiu, dando um passo atrás. Tenha uma boa viagem de volta. Francisco subiu no trem, encontrou seu assento junto à janela e olhou para fora. Marta seguia na plataforma, seu vestido azul claro, movendo-se levemente com a brisa. Sua expressão serena, mas com um toque de... Seria tristeza? Ou só o que ele queria ver? O trem começou a se mover. Francisco manteve o olhar fixo nela, até que sua figura se fez pequena na distância e finalmente desapareceu, quando o trem virou em uma curva. Reclinou-se em seu assento, um vazio inexplicável expandindo-se em seu peito. Tirou seu telefone e viu as dezenas de mensagens e e-mails acumulados. A crise na empresa requeria sua atenção e, no entanto, tudo parecia incrivelmente trivial comparado com o que acabava de experimentar. Quase sem pensar, buscou o nome de Marta Oliveira nas redes sociais. Não apareceu nada. Era como se existisse só naquele pequeno povoado, alheia ao mundo digital que ele habitava e havia ajudado a construir. A paisagem passava veloz pela janela, o verde exuberante do campo gradualmente dando lugar aos subúrbios e, finalmente, à densidade urbana de São Paulo. Com cada quilômetro, Francisco sentia que algo precioso se diluía, como um sonho ao despertar. Quando o trem chegou à estação, Eduardo o esperava na plataforma, tão formal e eficiente como sempre. Senhor Machado, bem-vindo, saudou pegando sua mala. O carro está pronto. Alessandra programou uma reunião de emergência para as 14 horas. Francisco assentiu mecanicamente, seguindo Eduardo até a saída. A estação fervilhava de atividade. Pessoas apressadas, anúncios por alto-falantes, o ruído constante da cidade. Tudo lhe pareceu avassalador depois da tranquilidade de Santo Antônio do Pinhal. Enquanto caminhava para o carro, teve a clara consciência de estar regressando a uma vida que já não lhe pertencia de todo, como um ator, voltando a um papel que interpretou durante tanto tempo que esqueceu onde termina o personagem e onde começa ele mesmo. Tudo bem, senhor? Perguntou Eduardo ao notar seu silêncio prolongado. Sim, respondeu Francisco forçando um sorriso. Só um pouco. Cansado, o trajeto até seu escritório transcorreu em silêncio. Francisco olhava pela janela sem realmente ver. Sua mente ainda em Santo Antônio do Pinhal, no mirante ao amanhecer, nos olhos de Marta. A Torre Machado se elevava imponente no distrito financeiro. 60 andares de vidro e aço que refletiam o céu da cidade. Francisco entrou no edifício, cumprimentando mecanicamente os funcionários que se inclinavam à sua passagem. O elevador privado o levou diretamente ao último andar, onde Alessandra o esperava com expressão preocupada. Francisco, graças a Deus, disse assim que o viu. Estávamos muito preocupados.
O vazamento de informação? Sei, interrompeu-a. Prepare os relatórios. Estarei em meu escritório. Encerrou-se em seu espaçoso gabinete e aproximou-se da janela. Dali podia ver praticamente toda a cidade. Uma visão que sempre lhe havia dado uma sensação de poder, de controle. Hoje só lhe parecia distante, alheia. Pegou seu telefone e buscou informação sobre trens para Santo Antônio do Pinhal. Havia um essa mesma tarde, o último do dia. Sem pensar demasiado, discou a extensão de Alessandra. Cancele todas as minhas reuniões pelo resto da semana, ordenou. Surgiu um assunto pessoal urgente. Antes que ela pudesse protestar, desligou e ligou para Eduardo. Preciso que me leve à estação de trem. Agora! O trem avançava mais lentamente que o coração de Francisco. Cada quilômetro que o aproximava de Santo Antônio do Pinhal parecia eterno. Olhava pela janela, observando como a paisagem urbana dava lugar gradualmente ao campo. Esse mesmo percurso que apenas umas horas antes havia feito em sentido contrário. O que estava fazendo? A pergunta ressoava em sua mente. Francisco Machado, CEO da Machado Tech, o homem que nunca tomava decisões impulsivas, que calculava cada movimento com precisão milimétrica, estava em um trem rumo a um povoado pequeno por uma mulher que mal conhecia. Alessandra havia tentado detê-lo, claro. O conselho diretor espera explicações. Os investidores estão nervosos. A imprensa está especulando. Todas frases que normalmente o teriam feito cancelar qualquer plano pessoal. Mas hoje, essas palavras haviam ressaltado nele sem deixar marca. É um assunto de vida ou morte, havia dito a Alessandra antes de sair. E talvez não fosse um exagero. Sentia que algo vital estava em jogo, algo mais importante que contratos ou cotações na bolsa. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de Alessandra. Ignorou-a, como havia ignorado as 20 anteriores. Logo após um momento de reflexão, desligou o dispositivo por completo. Quando o trem finalmente se deteve na estação de Santo Antônio do Pinhal, o sol começava a descer. Francisco desceu com uma pequena mochila que Eduardo havia improvisado, para ele, contendo apenas o essencial. Sentia-se estranhamente leve, sem o peso de sua habitual bagagem executiva. A estação luzia diferente à luz do entardecer. Os mesmos vasos com flores, os mesmos bancos de madeira, mas agora tudo tinha um significado distinto. Era o lugar onde a havia visto pela primeira vez. Caminhou até a saída, com o coração batendo com força. Não tinha um plano, não sabia exatamente o que ia dizer a Marta quando a encontrasse. Pela primeira vez em décadas, Francisco Machado estava improvisando. Dirigiu-se primeiro à Biblioteca Municipal. O edifício colonial se via magnífico banhado pela luz dourada do entardecer. Subiu os degraus de pedra e empurrou a porta principal. O interior estava tranquilo, com poucos visitantes a essa hora. Uma jovem no balcão de recepção o olhou com curiosidade. «Boa tarde», saudou Francisco. «Estou procurando Marta Oliveira». A jovem o observou com uma expressão que mesclava surpresa e reconhecimento. «É o senhor da cidade?» «O que pegou o trem errado». Francisco sorriu. Aparentemente, em um povoado pequeno, as notícias viajavam rápido. «Sim, sou eu». A jovem pareceu avaliar suas intenções por um momento antes de responder. «Marta não está aqui. Às quartas-feiras, termina cedo para dar uma oficina de literatura na Casa da Cultura, a 2 quadras daqui». «Obrigado», respondeu Francisco, girando-se para sair. «Senhor», chamou-o a jovem, fazendo-o virar-se. «Não sei que intenções tenha, mas Marta é muito querida neste povoado. Todos a protegemos». Francisco assentiu, compreendendo a mensagem implícita. «Só quero falar com ela». A Casa da Cultura resultou ser outro edifício colonial restaurado, menor que a biblioteca, mas igualmente encantador. No pátio interior, sob a sombra de uma árvore frondosa,
Um grupo de umas 15 pessoas estava sentado em semicírculo, escutando atentamente. E ali estava ela, de pé, com um livro nas mãos, lendo em voz alta. Seu vestido era diferente hoje, de um tom amarelo suave que parecia capturar a luz do sol e transformá-la em uma aura ao seu redor. Sua voz melodiosa dava vida às palavras, cativando sua audiência. Francisco deteve-se na entrada do pátio, sem querer interromper. Recostou-se contra uma coluna e escutou. Marta estava lendo uma passagem de 100 anos de solidão, uma que ele conhecia bem. Era o momento em que Aureliano Buendia conhece Remédios e o mundo parece se deter. Quando terminou a leitura, o grupo começou a discutir a passagem. Marta dirigia a conversação com habilidade, fazendo perguntas que provocavam reflexão, conectando as opiniões diversas, criando um espaço onde todos se sentiam escutados. Francisco a observou maravilhado. Este era seu elemento, compartilhando sua paixão, iluminando as mentes de outros, construindo pontes entre pessoas através das palavras. Não diferente das reuniões corporativas onde ele brilhava, onde as palavras eram armas ou ferramentas, nunca pontes. A oficina concluiu quando o sol já havia se posto. As pessoas se despediram de Marta com afeto, alguns com abraços, outros prometendo ler os capítulos designados para a próxima semana. Ela recolhia seus livros quando levantou a vista e o viu. Sua expressão passou da surpresa ao assombro e, finalmente, a um sorriso contido que não chegava de todo a seus olhos. Francisco, disse aproximando-se, não esperava vê-lo de novo. Eu também não esperava voltar, admitiu ele. E, no entanto, aqui estou. Olharam-se em silêncio por um momento, como avaliando o que havia mudado entre eles nas poucas horas de separação. Tudo está bem? Perguntou ela finalmente. A crise em sua empresa pode esperar. Respondeu ele com uma segurança que o surpreendeu a si mesmo. Que há coisas mais importantes. Marta inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-o com esses olhos que pareciam ver além das palavras. Tenho que fechar aqui, disse, apontando para os livros e materiais dispersos. Você me espera, Francisco? Assentiu, ajudando-a a recolher. Trabalharam em silêncio, ordenando livros, empilhando papéis, colocando as cadeiras em seu lugar. Era uma tarefa mundana que Francisco não havia realizado em décadas, desde seus dias de estudante, e, no entanto, encontrou um estranho prazer nela. Quando terminaram, Marta fechou o salão e entregou as chaves a um vigia que esperava na entrada. Jantou? Perguntou ela enquanto saíam à rua, agora iluminada por lampiões antigos. Não, respondeu Francisco. Mas gostaria de convidá-la desta vez. Há algum lugar especial que recomende? Marta sorriu, agora com mais calidez. Conheço o lugar perfeito. Levou-o através de ruas de pedra até um pequeno restaurante no terraço de um edifício antigo. O Terraço dos Suspiros anunciava uma placa de madeira entalhada na entrada. Subiram por uma escada estreita e emergiram em um espaço mágico. Mesas dispostas sob luzes coloridas que pendiam entre vasos com plantas aromáticas, com uma vista panorâmica do povoado e as montanhas na distância. A essa hora, o lugar estava quase vazio. Um homem mais velho os recebeu com um sorriso afetuoso. Marta, que surpresa! Sua mesa favorita está livre. Conduziu-os a uma mesa no canto, a mais afastada e privada, com a melhor vista do vale que agora se estendia sob um céu estrelado. Seu Joaquim foi meu primeiro professor de literatura, explicou Marta uma vez que ficaram sozinhos. Quando se aposentou, realizou seu sonho de abrir este lugar. A comida é simples, mas excelente. Francisco olhou ao seu redor, assombrado pela beleza sem pretensões do lugar. Em outra época, teria notado as cadeiras díspares, as toalhas, que não combinavam perfeitamente,
as velas em recipientes reciclados. Agora só via a autenticidade, o carinho em cada detalhe imperfeito. É lindo, disse com sinceridade. Seu Joaquim regressou com uma garrafa de vinho e 2 taças. Cortesia da casa, anunciou. Não é todos os dias que Marta traz um cavalheiro para jantar. Marta se ruborizou levemente, um gesto que Francisco achou adorável em uma mulher que sempre parecia segura de si mesma. Seu Joaquim, por favor, protestou ela. Mas o homem já havia se retirado com um sorriso cúmplice. Francisco serviu o vinho, um tinto local que não tinha rótulo, mas cujo aroma prometia uma experiência interessante. Pelos trens errados, brindou levantando sua taça. Pelos trens errados, respondeu ela, chocando suavemente sua taça com a dele. Beberam em silêncio, olhando-se por cima da borda das taças. A tensão entre eles era palpável, uma mistura de antecipação e cautela. Por que voltou, Francisco? Perguntou finalmente Marta, colocando sua taça sobre a mesa. E não me diga que pela comida de Dona Carmen. Francisco riu suavemente, mas sua expressão se tornou séria rapidamente. Era o momento da verdade. Voltei, porque quando o trem se afastava de Santo Antônio do Pinhal esta manhã, senti que deixava para trás algo essencial, algo que acabava de encontrar e que não podia me permitir perder. Disse as palavras, saindo com uma honestidade que o assustava e o liberava ao mesmo tempo. Voltei por você, Marta. Ela não pareceu surpreendida, mas tampouco respondeu de imediato. Seus olhos, esses olhos profundos que o haviam cativado desde o primeiro momento, estudavam seu rosto como buscando a verdade por trás de suas palavras. Nós nos conhecemos ontem, disse finalmente. Como pode estar seguro de que não... É só a novidade, a emoção de algo diferente à sua vida habitual. Não posso estar seguro, admitiu Francisco. Não tenho gráficos, nem projeções, nem análises de risco para isto. Só tenho esta certeza inexplicável de que, com você, experimentei algo que nunca antes havia sentido. E que preciso explorar o que isso significa. Marta tomou um gole de vinho, como dando-se tempo para processar suas palavras. O que aconteceu quando chegou ao seu escritório? Perguntou, mudando ligeiramente o tema. Disse que havia uma crise. Nada que não possa se resolver sem mim, respondeu ele. Pela primeira vez entendi que a empresa não vai desmoronar se me ausento alguns dias. Que construí algo que pode funcionar sem minha constante supervisão. E agora? O quê? Madhu, perguntou ela, sua voz suave, mas direta. O que espera que aconteça, Francisco? Quer que eu deixe tudo e vá com você para a cidade? Ou planeja ficar em Santo Antônio do Pinhal e se converter em um habitante a mais do povoado? A pergunta o pegou de surpresa. Não havia pensado nos aspectos práticos, algo inusual nele, que sempre planejava cada detalhe. Não sei, admitiu. Só sei que quero conhecê-la, de verdade. Quero descobrir o que é isto que sinto quando estou com você. Não tenho um plano de 5 anos para nós, Marta. E isso, vindo de mim, é uma declaração bastante significativa. Ela sorriu, um sorriso que finalmente alcançou seus olhos, iluminando-os. Você sabe que vimos de mundos completamente diferentes, certo? Disse, usando a terceira pessoa como para criar certa distância da situação. Ele, um magnata tecnológico acostumado ao luxo e ao poder. Ela, uma bibliotecária de povoado que se contenta com pouco e valoriza coisas que para ele eram invisíveis até ontem. Talvez por isso nos encontramos, respondeu Francisco, seguindo seu jogo. Talvez ele precisasse ver o mundo através dos olhos dela. E talvez ela também precisasse que alguém a sacudisse de sua rotina, completou Marta, de sua zona de conforto.
dessa vida perfeitamente organizada que havia construído. Seu Joaquim se aproximou com os pratos, frango com quiabo, um prato tradicional brasileiro que Francisco não provava desde sua infância, quando sua avó os preparava em ocasiões especiais. "Bom apetite", disse o homem, retirando-se discretamente. "É meu favorito", comentou Marta, olhando o prato com apreço. A combinação de sabores, a maneira como a acidez do limão contrapõe o quiabo, é perfeito. Francisco provou um bocado e fechou os olhos involuntariamente ante a explosão de sabores. Era perfeito. O tempero suave, a textura aveludada do molho, a acidez do limão. Comeram em silêncio por alguns minutos, desfrutando simplesmente da comida e da presença um do outro. "Sabe", disse Marta depois de um tempo, "tenho um projeto que venho adiando por falta de recursos e tempo. Quero digitalizar a coleção de manuscritos de Augusto Mendes e outros poetas locais, torná-los acessíveis ao mundo, preservá-los para as futuras gerações." "Interessante", respondeu Francisco, intuindo para onde se dirigia. "E você tem uma empresa tecnológica que poderia ajudar com isso", continuou ela. "Também tem experiência em gestão de projetos, em conseguir financiamento, em fazer com que as coisas aconteçam. Está me propondo uma colaboração profissional, Marta Oliveira?", perguntou Francisco com um sorriso travesso. "Estou propondo um ponto de encontro", respondeu ela com seriedade. "Um lugar onde nossos mundos poderiam se cruzar de maneira significativa para ambos. Onde poderíamos nos conhecer melhor, trabalhando juntos em algo que importa, sem interromper completamente nossas vidas separadas." Francisco considerou a proposta. Era brilhante, na realidade. Um projeto que lhe permitiria passar tempo em Santo Antônio do Pinhal, regularmente, conhecer Marta em seu elemento, sem a pressão de ter que definir imediatamente que tipo de relação tinham ou para onde se dirigiam. "Gosto da ideia", disse finalmente. "Mas com uma condição." "Qual?", perguntou ela, levantando uma sobrancelha. "Que aceite vir à cidade de vez em quando. Conhecer meu mundo também. Há concertos, exposições, lugares que gostaria de lhe mostrar." Marta pareceu considerar a proposta. "Acho que poderia suportar a grande cidade ocasionalmente", concedeu com um sorriso. "Sempre que possa regressar à paz de Santo Antônio do Pinhal." "É um trato, então", disse Francisco, estendendo sua mão através da mesa. Marta a tomou, mas em lugar de apertá-la, entrelaçou seus dedos com os dele. O contato enviou uma corrente elétrica pelo braço de Francisco, fazendo com que seu coração se acelerasse. "É um trato", confirmou ela, seus olhos fixos nos dele. Continuaram jantando, suas mãos separando-se relutantemente quando foi necessário, a conversação fluindo agora com mais leveza. Falaram sobre o projeto de digitalização, sobre os poetas locais, sobre as possibilidades de colaboração entre a biblioteca e a Machado Tech. Mas, sob estas conversas práticas, fluía uma corrente de algo mais profundo, uma conexão que ia além das palavras ou dos planos. Quando terminaram a sobremesa, um tradicional pudim de leite que rivalizava com o da pousada, a noite havia avançado consideravelmente. As outras mesas haviam se esvaziado, e seu Joaquim discretamente lhes havia deixado a garrafa de vinho, retirando-se à cozinha. "Deveria acompanhá-la à sua casa", disse Francisco, consciente da hora. "Vivo a 2 quadras daqui", respondeu Marta. "Mas sim, gostaria que me acompanhasse. Pagaram a conta." Francisco insistiu. Marta protestou. Finalmente chegaram a um acordo, onde ela deixaria a gorjeta, e saíram para a noite fresca de Santo Antônio do Pinhal. As ruas estavam tranquilas a essa hora, com apenas alguns vizinhos sentados em suas varandas, desfrutando do ar noturno. Caminharam lado a lado.
suas mãos ocasionalmente se roçando, cada contato acidental enviando pequenas descargas de energia entre eles. A lua cheia iluminava o caminho, tornando desnecessários os postes de luz. "É aqui", disse Marta finalmente, detendo-se diante de uma pequena casa de um só andar, com paredes brancas e uma porta azul brilhante. Um jardim modesto, mas bem cuidado, decorava a frente, com flores noturnas que desprendiam um aroma doce na escuridão. Ficaram de pé diante da porta, esse momento incômodo e ao mesmo tempo carregado de possibilidades que segue a um primeiro encontro. Exceto que isto não era exatamente um primeiro encontro, nem eles eram adolescentes inexperientes. Eram dois adultos que haviam vivido o suficiente para reconhecer quando algo extraordinário estava acontecendo. "Marta", começou Francisco, sua voz mais grave que o habitual. "Estes 2 dias foram..." "Eu sei", interrompeu ela, colocando suavemente uma mão em sua bochecha. "Para mim também." E então, com a naturalidade de algo inevitável, inclinou-se e a beijou. Seus lábios se encontraram suavemente ao princípio, quase com timidez, como provando terreno desconhecido. Mas rapidamente o beijo se aprofundou. Décadas de experiência e, no entanto, a novidade absoluta de encontrar algo autêntico, algo que ressoava a um nível que nenhum dos dois havia explorado antes. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam, com dificuldade. Francisco apoiou sua testa contra a dela, seus olhos fechados, tentando processar a intensidade do que acabava de sentir. "Isto é uma loucura", sussurrou. "Completamente", assentiu ela, sem se afastar. "Absolutamente irracional. Nunca fui bom nisso", confessou ele. "Em relacionamentos, em conexões reais, sempre fui melhor com números, estratégias, coisas tangíveis." "Eu sei", respondeu ela, acariciando suavemente sua bochecha. "E gosto que seja honesto a respeito. Não espero perfeição, Francisco. Só autenticidade", ele assentiu, compreendendo a profundidade de suas palavras. Autenticidade. Algo que havia estado ausente em sua vida durante tanto tempo que quase havia esquecido seu significado. "Deveria ir", disse, embora cada fibra de seu ser resistisse à ideia. "Tenho um quarto na pousada." Marta assentiu, dando um passo atrás. "Verei você amanhã?" perguntou. "Definitivamente", respondeu ele. "Temos um projeto a planejar." Ela sorriu, esse sorriso que parecia iluminar todo o seu rosto e que Francisco já considerava um dos tesouros do universo. "Boa noite, Francisco Machado", disse, abrindo sua porta. "Boa noite, Marta Oliveira", respondeu ele, esperando até que a viu entrar com segurança antes de se afastar. Caminhou de volta à pousada com passos leves, como se tivesse deixado para trás um peso que levava carregando toda a sua vida sem sequer sabê-lo. O céu estrelado sobre ele parecia mais brilhante, o ar mais fresco, os sons noturnos do povoado mais musicais. Seu telefone seguia desligado em seu bolso. Seu império seguia ali, esperando seu regresso. Mas pela primeira vez em décadas, Francisco Machado estava completamente presente no momento, sem um olho posto no futuro ou no que deveria estar fazendo. 3 meses depois, a Biblioteca Digital de Poetas de Santo Antônio do Pinhal se inaugurou com uma cerimônia simples, mas emotiva. O projeto, uma colaboração entre a Biblioteca Municipal e a Fundação Machado, um novo ramo da Machado Tech, dedicado à preservação cultural e educativa, havia transformado a seção de manuscritos raros em um espaço moderno onde o tradicional e o tecnológico conviviam em perfeita harmonia. Francisco estava de pé junto a Marta enquanto ela cortava a fita, ambos sorrindo ante os aplausos dos assistentes. Habitantes do povoado, representantes culturais da região e, inclusive, alguns executivos da Machado Tech, que haviam viajado especialmente para a ocasião.
Os últimos meses haviam sido uma montanha russa. Francisco havia reorganizado completamente sua vida, delegado responsabilidades na empresa, contratado um novo CEO para manejar as operações diárias e adquirido uma pequena casa em Santo Antônio do Pinhal, não longe da de Marta. Passava 3 dias por semana na cidade e 4 no povoado. Um equilíbrio que inicialmente parecia impossível, mas que havia resultado surpreendentemente viável com a tecnologia adequada. Marta, por sua vez, havia visitado a cidade várias vezes, assistindo a concertos e exposições com Francisco, conhecendo seu mundo, mas sempre regressando a Santo Antônio do Pinhal, a seus livros, a sua comunidade. Havia sido honesta desde o princípio. Não abandonaria o que dava significado à sua vida, inclusive por alguém tão extraordinário como Francisco Machado, e ele não o quereria de outra maneira. O que o havia atraído de Marta, o que o mantinha fascinado cada dia, era precisamente essa autenticidade, essa conexão com o que realmente importava. Depois da cerimônia, enquanto os convidados desfrutavam de um coquetel no pátio da biblioteca, Francisco tomou a mão de Marta e a guiou até um canto tranquilo. "Tenho algo para você", disse, tirando um pequeno livro de seu bolso. Marta o tomou com curiosidade. Era uma primeira edição de poemas de Augusto Mendes, o poeta que a havia levado a Santo Antônio do Pinhal, encadernada em couro suave, com seu nome gravado em letras douradas. "Francisco", sussurrou ela, passando as páginas com reverência. Como? Foi difícil de encontrar", admitiu ele. "Mas tenho recursos", ela negou com a cabeça, ainda assombrada. "É demais." "Na verdade", respondeu ele, tomando suavemente sua mão, "é apenas o começo." Marta levantou o olhar, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Francisco respirou profundamente. O que estava prestes a dizer não era algo que tivesse ensaiado ou planejado meticulosamente, como costumava fazer com cada decisão importante em sua vida. Era algo que sentia em cada célula de seu corpo, em cada canto de sua alma. "Estes meses com você têm sido os mais significativos de minha vida", começou. "Aprendi mais sobre mim mesmo, sobre o que realmente importa, que em 40 anos de êxito empresarial. E o mais importante, aprendi a sentir, a estar presente, em valorizar as coisas simples que antes passava por alto." Marta apertou sua mão, animando-o a continuar. "Não sei exatamente como funcionará isto a longo prazo", continuou ele. "Nossas vidas são tão diferentes, mas sei que quero descobri-lo com você. Quero construir algo real, algo autêntico. Não porque seja estrategicamente vantajoso ou socialmente esperado, mas porque estar com você me faz sentir mais vivo do que jamais estive." Os olhos de Marta brilhavam com lágrimas contidas. "Está me propondo algo específico, Francisco Machado?" Ma perguntou, sua voz ligeiramente trêmula, mas com um toque de humor. Ele sorriu, reconhecendo sua tentativa de aliviar a intensidade do momento. "Estou propondo que sigamos construindo pontes entre nossos mundos", respondeu. "Que sigamos descobrindo juntos como equilibrar sua biblioteca e minha empresa, seu povoado e minha cidade, sua simplicidade e minha complexidade. E que talvez, em algum momento, quando estivermos prontos, consideremos fazer essas pontes permanentes." "Isso é um sim condicional a uma pergunta que ainda não te fiz?" brincou ela, embora seus olhos revelassem o quanto a haviam comovido suas palavras. "É um sim incondicional a um futuro juntos, seja qual for a forma que tome", respondeu ele com seriedade. "Eu te amo, Marta Oliveira, e nunca pensei que diria essas palavras e realmente as sentiria em cada fibra do meu ser." Uma lágrima escapou finalmente, rodando pela bochecha de Marta. "E eu te amo, Francisco Machado", respondeu ela, "por mais improvável, irracional e maravilhoso que seja.
Francisco a atraiu para si e a beijou, sem importar-se que estivessem à vista de todos os assistentes. Os murmúrios e os sorrisos de aprovação dos presentes apenas se registraram em sua consciência. Nesse momento, só existiam eles dois, o milionário que havia tomado o trem errado e a bibliotecária que lhe havia mostrado uma forma diferente de ver o mundo. Mais tarde, depois que todos os convidados se haviam retirado, caminharam juntos, até o mirante onde haviam visto o amanhecer meses atrás. A noite estava clara, o céu um manto de estrelas que parecia se estender até o infinito. "Sabe o que é mais assombroso?" Perguntou Marta enquanto se sentavam no mesmo banco de madeira. "Que todos os eventos que nos levaram a este momento dependeram de um erro. Um simples erro, confundir a plataforma 7 com a 9. Francisco sorriu, entrelaçando seus dedos com os dela. "Não foi um erro", respondeu com convicção. "Foi o universo corrigindo meu rumo." Ficaram ali, sob as estrelas, contemplando o vale que se estendia ante eles, o pequeno povoado que havia mudado o curso de suas vidas e o futuro que agora se abria. Imprevisível, desafiante, mas infinitamente mais rico e autêntico do que jamais haviam imaginado. E enquanto a noite avançava, Francisco Machado, o milionário que toda a sua vida havia buscado controlar cada aspecto de sua existência, encontrou-se agradecendo pela primeira vez algo que não podia explicar racionalmente: o milagre de haver se perdido para finalmente encontrar-se.